Comecei por dançar porque gostava, não sei bem. Eu tinha um grupo de dança, um bocadinho, totalmente amador, na minha aldeia, que se chamava Dreams, e nessa altura comecei a envolver mais e mais com o grupo, e depois decidi que eu gostava era de dançar e não tinha qualquer entusiasmo para fazer outra coisa, então comecei a procurar escolas de dança na altura também procurei escolas de teatro, mas não era o que eu estava mais interessado, e fiz uma audição para a Escola Superior de Dança. Não fazia ideia o que era dança contemporânea ou dança num contexto mais artístico, porque a minha proximidade com a dança era basicamente coreografias de videoclipes. Mas entrei na Escola Superior de Dança, também um bocadinho à sorte, porque eles tinham falta de homens, de bailarinos homens. E muito rapidamente comecei a aproximar-me do discurso artístico na dança contemporânea, através não apenas das ferramentas que a escola me foi fornecendo, mas também indo fazer workshops aqui e ali. Na altura lembro-me que foi muito importante fazer uns workshops do João Fiadeiro na Real, que ele dava à quarta-feira à tarde, que eram gratuitos. Havia várias pessoas da escola que iam fazer estes workshops. E sim, pouco a pouco fui envolvendo-me mais com este discurso, com este circuito. Via muitas coisas, via muitos espetáculos, fazia todos os workshops, fazia todas as audições, também porque não sabia muito bem qual é que era o meu lugar. E pronto, acabei a Escola Superior de Dança, ainda fiz Erasmus em Roterdão, numa academia de dança, durante 6 meses. Depois disso entrei para a PARTS, em Bruxelas, que é uma escola de dança contemporânea. E depois decidi sair da PARTS antes de terminar o curso e fiz audição para um mestrado que se chama Exerce. E depois durante este tempo que estive em França, fiz também um Erasmus em Gießen, numa escola de teatro e coreografia, e continuei aí. A partir da conclusão desse mestrado, comecei a fazer as minhas peças. Comecei a trabalhar principalmente em colaboração com outros artistas, no caso com a Min Kyung Lee, que é uma coreógrafa coreana, com quem fiz uma peça, a minha primeira peça, que se chamava A Sagração da Primavera, de 2013. Continuei também a trabalhar bastante como intérprete. Na altura, em Portugal, tinha trabalhado com o Rui Horta, fiz uma peça com ele que se chamava Talk Show. Depois trabalhei bastante com o Xavier Leroy, que encontrei em Montpellier durante este mestrado, e já colaborámos em várias peças, em exposições também, e posteriormente com a Esther Salamon, com quem também dancei numa das suas peças chamada Monument Zero. E pronto, desde 2013 fiz 3 ou 4 peças, a maioria delas em colaboração com outros artistas, com o Cyriaque Villemot, com um coreógrafo francês. Mesmo a peça de grupo que fiz, um projeto continuado, foi feita em colaboração com os intérpretes. E este ano fiz também um projeto de curadoria chamado Nova Velha Dança em Santarém. Eu também colaborei com a Ana Bigode Vieira, que é uma historiadora
na construção de uma timeline para a história da dança em Portugal. E, de certa forma, resultado desta insistência em colaborações, cheguei também a este trabalho com a Rita, o Antropocenas. Olá. Bom, percurso artístico. Essa pergunta para mim é sempre complicada, porque sempre que eu penso em percurso artístico, eu penso em tudo que me leva a fugir do percurso artístico. Ou como de alguma maneira o meu percurso artístico está ligado ao tudo o que não seria considerado artístico na convenção do que é artístico. E talvez isso permita resumir um pouco também algumas das ideias que eu tenho sobre a própria ideia de formação pedagógica ou depois de atuação como artista, entre aspas, na relação com as comunidades ou com as pessoas que te rodeiam. Portanto, por um lado, tenho uma formação, eu tive sempre uma relação forte com a dança e com a performance, mas de alguma forma na minha relação pedagógica com a dança e com a performance nunca tive a relação mais clássica no sentido do termo de fazer uma formação enquanto bailarina ou enquanto coreógrafa, mas sempre a experiência da dança e da performance sempre surgiu muito mais intermediada por experiências de leitura, experiências de escrita, estudos da teoria da arte, teoria estética, interesse por artes visuais, interesses por outros campos que não seriam necessariamente aqueles que determinam qual é o campo da dança. E isso acontece do ponto de vista da formação, mas depois acontece também quando começa a fazer trabalho. Então é-me difícil muitas vezes dizer o meu trabalho é estas peças, porque no meio das peças, que são para aí umas 5 ou 6 que eu fiz individualmente ou em colaboração, não é? Como nós todos fazemos peças em colaboração, no meio desses trabalhos e de outros que eu fiz em que eu não era talvez a pessoa que começava o projeto, mas seguia outros, foram umas outras 30, essas peças não resumem de alguma maneira aquilo que eu considero o meu percurso, porque e acho que cada vez mais a peça se nós pensássemos num filme, ela é um fotograma do filme. E o filme é toda uma outra coisa, são horas a ler e a escrever, são horas a encontrar outras pessoas, a ver outras coisas e muitas vezes a fazer outras coisas que não dança ou que não performance. Pois, o projeto de criação do Antropocenas ele resume um pouco de alguma maneira, este ímpeto de, por um lado, trabalhar a partir do modo da colaboração, portanto, no sentido em que talvez já não seja possível, pelo menos para mim, pensar sem pensar num modo colaborativo, e depois, por outro lado, pensar que para fazer uma peça que seja uma peça de dança, ou talvez a minha área eu considero mais performance, mas que seja uma peça de palco, ela necessitaria de alguma maneira de expelir um pouco essas categorias do que é dança e o que é performance. Então nós estamos a colaborar com uma série de pessoas de outras áreas, mas muitas delas também da dança e da performance, mas que dentro das suas próprias práticas elas obrigam-nos a pensar um pouco nos limites desse campo. E bom, o título da peça tem um pouco a ver com esta noção são várias antropocenas, portanto várias paisagens de antropos. Antropos tem a ver com a noção de humano e não existem outras relações com esta palavra antropoceno, mas digamos que a primeira ideia do antropocenas é quase um convite a pensar diferentes paisagens desse antropos, a partir até desta relação que estabelecemos na equipa. Portanto, isto vem de uma relação entre mim e o João, primeiro que tudo, uma colaboração que surgiu entre nós com vontade de trabalhar sobre este tema, entre aspas, não é? Que seria o antropoceno, a ideia de crise climática, e a partir daí falámos quer dizer, vou resumir as pessoas que fazem parte do trabalho. Pedro Neves Marques, que é um artista visual, mas que também tem vindo a trabalhar muito no campo da escrita, da publicação, de textos ensaísticos, etc., e que tem trabalhado muito com a noção com noções ligadas à ecologia e aos estudos mais a sul, na América do Sul, no Brasil, etc. A Ana Rita Teodório é uma bailarina coreógrafa portuguesa que tem trabalhado muito a partir da prática do Butô,
talvez não seja eu a melhor pessoa para descrever que prática é essa, mas enfim, é uma prática de dança do Japão e que tem tido várias discussões e reinterpretações, sobretudo no campo europeu. E de alguma maneira o trabalho dela digamos que é um diálogo com essa prática, mas extravasa por completo também o que se poderia ser o sentido estrito e histórico do que é praticar Butô. A Ana Pi é uma figura brasileira, uma coreógrafa brasileira baseada em Paris, que tem estado a trabalhar muito com... verdadeiramente ela é uma ativista, eu acho que primeiro que tudo, uma ativista do movimento negro, e a sua prática de dança ela é completamente estruturada em cima dessa posição e desse ativismo. Portanto, ela é muito conhecedora daquilo que nós poderíamos considerar danças urbanas, muitas vezes consideradas danças negras, desde danças que chamamos mais populares ou mais tradicionais, e que ela conhece pela sua própria vivência em Belo Horizonte, até daquilo que chamamos de danças mais de cidade, que se expandiram às vezes de forma mais global, como o twerk, ou o voguing, etc. Ou o passinho. E quem mais? A Joana Levi é uma figura que nós convidámos para trabalhar a nível de dramaturgia, de assistência de ensaios. É uma atriz brasileira, encenadora, que tem vindo também a fazer trabalhos. Ela vem mais da área do teatro, mas tem vindo a fazer muitos trabalhos que têm uma ordem mais contextual. E que o Inga Khan é um músico que pertencia e pertence atualmente a uma banda histórica do contexto português, que são os Blessed Mechanism, uma banda histórica dos anos 90, e que continua ainda a trabalhar bastante, e que tem uma coleção incrível de instrumentos, e portanto tem toda uma relação com a música muito forte, com instrumentos do mundo inteiro, de música tradicional. E o Eduardo Abdala, figura que faz a luz, iluminador, não sei muito sobre o percurso do Abdala, mas que é um iluminador muito interessante. Moçambicano, residente em Portugal. Há vários anos, trabalha em Berlim. Então, eu acho que uma das coisas que me aproxima da Rita é o facto das nossas práticas não serem só práticas, mas serem também reflexões e enunciados sobre essas práticas, no sentido de que eu tendencialmente faço nos meus trabalhos análises e observações a dados coreográficos ou tentativas de interpretação de objetos coreográficos ou objetos históricos que existem e que podem existir como ready-made ou como objetos encontrados que podem ser utilizados e que têm vários significados dos quais podemos extrair coisas. E a Rita também tem muito uma posição de olhar por fora, de analisar, de investigar e de trabalhar com uma potência de colagem, de montagem, mas sempre a partir de uma grande acumulação de materiais. É como se para criar qualquer coisa fosse necessário, antes de mais, de exaurir esse conteúdo por completo, seja em que tema for, seja em que contexto de investigação for. E de certa forma temos assim quase uma aproximação antropológica a estas práticas artísticas, seja da dança, seja mais da literatura ou da performance, das quais a Rita está mais próxima, e mesmo da teoria, que é daí também que surge este tema do antropoceno e das suas discussões nas ciências sociais contemporâneas.
inevitavelmente o processo de criação desta peça passou muito por aí, por exaurir o tema, por ler tudo o que está disponível, por ver todas as referências que existem, por acumular 1001 pastas de imagens, de palavras que estão presentes em todo o trabalho, mas que não estão explicitamente presentes, digamos assim. E nós criámos um processo de trabalho de alguma forma peculiar, porque ao convidarmos todos estes intervenientes para fazerem parte do projeto, além de nenhum deles estar livre durante o tempo de criação que nós propusemos, nós também não tínhamos fundos suficientes para trabalhar com toda a gente durante o período completo de criação, que nós institucionalizamos como 3 meses, mas então decidimos, ok, vamos trabalhar o período que podemos, que são 2 semanas com cada pessoa, e dividimos estas 2 semanas num espaço de tempo mais alargado, e durante este período é como se iniciássemos um novo processo para cada artista, e estes artistas são de certa forma chamados a colaborar connosco, não como meros intérpretes ou instrumentos do trabalho, mas para trazerem as suas próprias práticas e o seu próprio investimento discursivo e estético para dentro desta bolha que nós chamamos de antropocenas e que organizamos conceptualmente. Ao mesmo tempo, tivemos alguma dificuldade em nos caracterizar na ficha técnica do trabalho, e acabámos por definir como curadores do trabalho. Exatamente por isto, porque estes convites que foram sendo endereçados foram para instigar um determinado tema no trabalho de determinadas pessoas, e que está muito relacionado com questões de posicionamento face à natureza, esta relação entre coisa, homem e natureza, seja na dança, seja na música, seja no que for. Não, assim, não sei como é que correu a estreia no Materiais Diversos, mas assim, não posso falar em nome de quem viu o trabalho, não é? Mas o que eu acho que foi importante na estreia foi, de alguma maneira, esse primeiro encontro com um número de pessoas considerável, não é? E que nos permitiu também entender muitas coisas dentro do trabalho. Não é? Em francês chama-se as artes cênicas, são as artes vivas, não é? Les arts vivants. Justamente porque elas estão vivas por esse encontro com quem as vê. E eu acho que, de alguma maneira, o que aconteceu nos Materiais Diversos foi poder fazer acontecer o trabalho de uma outra forma. Portanto, tudo aquilo que nós pensámos e imaginámos em termos de tempo, dramaturgia, relação entre nós, isso se afina quando tu apresentas um trabalho ao público. Outra coisa que eu acho que ficou, e agora pegando um bocadinho naquilo que estavas a falar do processo de criação, que para mim ficou mais claro vendo o vídeo e passando pela experiência, é que, de alguma maneira, o convite do Antropocenas é um convite a tu poderes escolher para onde olhas e teres uma série de pessoas, e não pessoas humanas e não humanas, digamos, porque eu acho que temos tanto pessoas humanas em cena como uma série de objetos ou de imagens que tu poderias considerar não humanas, mas que também performam um papel muito importante ali. E de alguma maneira que ficou mais claro para mim que cada uma destas pessoas está a criar-te uma paisagem ou convidar-te para uma determinada ideia, para tu acompanhares num percurso sobre o que é a natureza, ou qual é essa relação entre o que é natureza e o que é ser humano. O que é que significa ser humano e o que é que significa, então, a partir de um determinado modelo de natureza, criar um tipo de humanidade.
E tu podes, de alguma maneira, como espectador, ligar-te. Se te ligares, podes não te ligar com esta chave, exatamente como eu estou a dizer, mas para mim ficou muito mais claro que nós podemos ver uma série de percursos individuais e que esses percursos te dão algo a ver sobre essa relação entre natureza e humanidade, e tu de alguma maneira tens uma porta, perspectiva para poderes escolher para onde é que queres ver, e de alguma maneira não tem nenhuma totalidade ali, não tens nenhuma, enfim, não vais chegar a nenhuma grande conclusão no final, afinal, então este é o modelo. Pelo contrário, é justamente essa saturação das perspectivas, essa acumulação quase exaustiva, não é? de materiais e de tendências e de possibilidades que é a própria coisa, e para o bem e para o mal.